Olá, meus amigos, minhas amigas. Nesse vídeo a gente vai estudar sobre a condição que nós temos de cuidar da nossa saúde, do nosso equilíbrio, tanto a nível físico, mental e emocional, de maneira previdente e não esperar que aconteça alguma doença, algum desequilíbrio para que a gente tenha que buscar a nossa saúde novamente. Então, se você quer saber mais sobre esse assunto, vamos estudar. Eu quero iniciar trazendo um poema do Reiki, que é o poema de número 14, e ele tem o título de Medicamento. Um poema escrito pelo imperador Meiji. E esse poema fala o seguinte: em lugar de tomar muitos medicamentos para curar teus males, cuide melhor e com constância de teu corpo e de ti mesmo. Então, esse poema trazendo um ditado, sendo semelhante a um ditado popular que nós temos aqui no Brasil, que fala melhor prevenir do que remediar. Então, esse poema traz um ensino para que a gente busque cultivar a nossa saúde de maneira natural no nosso dia a dia, com os nossos hábitos, com as nossas ações, para que o nosso corpo seja realmente equilibrado, harmonioso e trabalhe de maneira consistente pela nossa saúde. Ao invés de uma pessoa que possui hábitos ruins para a própria saúde dela, causando um adoecimento do corpo, e após surgirem doenças nela, ela busca tomar remédios, ir ao médico, aí que a gente fala está correndo atrás do prejuízo. Então, o que a gente vem aprender nesse vídeo é aprender pelo amor. Amor a si mesmo, amor à sua saúde, amor a esse templo que é o nosso corpo, que abriga o nosso espírito, a nossa alma. Então, amor, aprender pelo amor e não pela dor. Eu quero fazer aqui algumas considerações para a gente compreender que o nosso corpo ele é integrado. A nossa mente, as nossas emoções, sentimentos, o nosso corpo físico, eles trabalham juntos, unidos, eles são integrados, não é algo separado um do outro. E a gente compreendendo isso, a gente consegue trabalhar de forma mais assertiva pela nossa saúde. Por exemplo, algumas pessoas precisam tomar remédio para dormir, às vezes não conseguem dormir direito ou dormem demasiadamente. E nós sabemos que nós temos uma glândula endócrina que fica aqui na nossa cabeça chamada de pineal. Essa glândula pineal é misteriosa até para os médicos da atualidade, para a ciência convencional. Mas as pesquisas vêm apontando que essa glândula produz um hormônio chamado melatonina. E quando tem alguns movimentos externos, por exemplo, a diminuição da claridade, diminuição de volumes sonoros, vai estimulando essa glândula, a pineal, para produzir e soltar no nosso corpo esse hormônio melatonina que estimula o nosso sono, para que a gente tenha um sono equilibrado, bom, para a gente reparar as nossas energias. Também, a título de exemplo, temos alguns neurotransmissores, por exemplo, a endorfina, ocitocina, a dopamina, serotonina. Então esses são neurotransmissores, quando a gente tem eles em boa quantidade, de forma equilibrada no nosso corpo, a gente não precisa ficar procurando remédios contra a dor, ansiolíticos, antidepressivos, porque esses próprios neurotransmissores trabalham para que a gente tenha um corpo mais saudável, nesse sentido de não termos muitas dores, não termos desequilíbrios emocionais, mentais. E isso no geral, se a gente for perceber, se a gente cuidar do nosso corpo físico, por exemplo, fazendo alguns exercícios, atividades físicas de alongamento, de fortalecimento muscular,
a gente já previne que a gente tenha doenças articulares, problemas na coluna, problemas no quadril, dentre diversas outras coisas. Se a gente, pelo simples fato de fazer alongamentos, a pessoa tem uma mobilidade funcional na vida dela por muito mais tempo. Quando chegar em idades avançadas, não precisa ficar pedindo auxílio para fazer coisas básicas, porque ela foi preparando o corpo dela para chegar na idade mais avançada com saúde. E a alimentação pode trazer benefícios assim enormes para a nossa vida. Hoje em dia nós temos profissionais que trabalham na área de nutrição e mostram de maneira bem precisa os nutrientes que nós precisamos ter, macronutrientes, micronutrientes, mostram quais são os alimentos que contêm essas substâncias vitamínicas para o nosso corpo. Então, se a gente começar a buscar o conhecimento sobre esses hábitos positivos que a gente faz todo dia, a gente se alimenta todo dia, e buscar fazer isso de maneira ordenada, saudável, a gente produz essa saúde no nosso corpo com muito mais facilidade. Eu quero trazer aqui também algo para a gente buscar relacionar o nosso âmbito mental, emocional ao nosso corpo físico também, para a gente ver como que eles funcionam juntos. Eu quero falar de uma glândula chamada timo. É uma glândula que fica nessa região aqui, próxima ao coração. Ela fica anexa ao coração e ela trabalha diretamente no sistema imunológico do nosso corpo. Ou seja, se houver alguns organismos invasores, bactérias, vírus, o nosso sistema imunológico ele trabalha para repelir, tirar do nosso organismo essas substâncias estranhas. E o timo é um órgão que trabalha assim, diretamente no sistema imunológico. Mas alguns estudiosos da área falam que essa glândula, o timo, ele sofre mais influência de emoções e padrões de pensamento do que propriamente de vírus e bactérias, que é o que ele combate. Vou explicar um pouco melhor isso. Por exemplo, se a pessoa possui emoções e padrões mentais negativos, como o pessimismo, a falta de fé, a tristeza excessiva, o rancor, mágoas, então o timo começa a se atrofiar, ficar apático no seu funcionamento, prejudicando o sistema imunológico consequentemente. Mas se a pessoa possui emoções e padrões de pensamento positivos, como a fé, o otimismo, a alegria, a vontade, o querer de viver, então o timo dessa pessoa começa a ficar mais ativo, mais vigoroso e, consequentemente, melhorando o nosso sistema imunológico. Então a gente já começa a perceber por aqui, é um exemplo básico que eu estou dando, mas a gente pode observar isso de maneira muito mais ampla também. A saúde de cada órgão específico também se liga a padrões de pensamento, padrões emocionais. Então eu estou querendo só trazer essa reflexão para a gente compreender como que funciona o nosso corpo de maneira mais integrada, mas o centro desse vídeo mesmo é para a gente aprender a cuidar de nós mesmos pelo amor e não pela dor. Como diz o ditado, né? Antes prevenir do que remediar. E eu vou repetir aqui o poema do Reiki, de número 14, com o título de Medicamento, e ele fala: em lugar de tomar muitos medicamentos para curar teus males, cuide melhor e com constância de teu corpo e de ti mesmo. Então, tem essa chave também, que é com constância. Não adianta a gente se alimentar um dia muito bem e passar o resto do mês se alimentando desregradamente. Então é preciso que a gente tenha constância na boa alimentação, nas atividades físicas, nas boas conversas, nas boas emoções, nos bons pensamentos, nos bons sentimentos, para que a gente
fortaleça a nossa saúde e tenhamos um corpo trabalhando de forma consistente e equilibrada para a nossa saúde, para o nosso equilíbrio e para o nosso desenvolvimento. Se você gostou do vídeo, eu peço para compartilhar com outras pessoas que também possam se beneficiar desse conhecimento, das informações transmitidas aqui hoje. Também peço para você curtir o vídeo e se inscreva no nosso canal para nós continuarmos estudando sobre o Reiki, sobre o autoconhecimento e buscando nosso desenvolvimento pessoal e espiritual. Um grande abraço a todos!